é você que acompanha o Papo Aberto, um podcast que traz uma boa conversa, experiências, reflexões e muito mais. No Papo Aberto de hoje, a gente recebe o Padre Antônio Cruz, ele que é pároco da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Ele iniciou seus estudos em teologia na Universidade Gregoriana de Roma em 1981, onde fez mestrado em teologia bíblica. Estagiou na Alemanha e na pastoral da Nossa Senhora de Fátima aqui em Teresina. Foi ordenado presbítero por Dom Miguel Câmara em 24 de maio de 1986 na Igreja da Santíssima Trindade, na sua paróquia de origem. Trabalhou em Valência do Piauí, Elesbom Veloso, Água Branca, Monsenhor Gil e estudou em universidades da Alemanha também. Ao retornar para Teresina, tornou-se reitor do Seminário Menor São José e no mesmo período assumiu a paróquia de Santa Cruz dos Milagres. Desde 2003 está na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Teresina, onde criou diversos grupos e atua até hoje. É autor de 4 livros, Êxtase, Recolhendo Cacos e Os Segredos do Rei, e hoje a gente vai falar sobre o mais atual, que é Meus Tempos, em Teu Tempo, não é isso, Padre? Seja bem-vindo. Obrigado, Lohane, bom dia. É um prazer enorme estar com vocês no Teresina Diário. Estou aqui para um papo aberto. Padre, primeiro, eu dei aí uma resumida na biografia, uma biografia grande, extensa, mas eu queria saber assim, do senhor como você poderia contar um pouco assim da sua história, da sua trajetória até hoje. Olha, é o seguinte, eu sou de uma família daqui de Teresina, e nós somos 4 irmãos, 4 homens. Tinha uma irmã falecida criança. E a minha trajetória é interessante, assim, porque é marcada por uma tragédia, grande dor, mas que se transformou em graça. Em 20 de novembro de 77, meus pais morreram afogados na praia lá de Atalaia, no Escorrer. E nós fomos criados por um tio. À época, o mais velho tinha 18 anos, o segundo 17, eu 15 e o menor 9. Nós fomos acolhidos com todo amor. Então, essa é a tragédia, por um lado, e a graça, porque não ficamos desamparados. Eu tenho um poema escrito há muitos anos, que diz assim: há muitos nos separamos, poucos se recordam de vós, mas os vossos frutos continuam a despertar admiração. Quem não vos conheceu, imagina como éreis. Quem nos vê agora, percebe que sois vivos em nós. Então nós somos 4 irmãos muito unidos ao extremo. Nem pensamento a gente briga. Então essa é uma graça. Sim. Porque nós só temos nós irmãos, a irmandade. Se a gente se separa, a gente perde tudo, né? Mas depois de padre, eu encontrei uma nova família. E essa família é minha família. Meu pai, o segundo pai, faleceu há 4 anos. Wagner é um médico, Wagner Setúbal. E mamãe é a Glaís Setúbal. Tenho mais 2 irmãos, Adriana e Wagner filho. Então, eu tenho uma freira muito amiga, que era irmã do Petrônio Portela, dizia assim: você é um sortudo. Do lado que cai tem braço para não parar. Tá certo? Então é o seguinte, eu sou essa pessoa esperançosa, alegre, animada, com meus conflitos, com meus altos e baixos. Sou humano normal. Estou aqui. E esses poemas aqui refletem isso, né? O humano que caminha, né? Eu sou um homem da pradaria, sou um peregrino. Como foi que surgiu, padre, essa motivação para escrever e compartilhar isso com outras pessoas, né? Compartilhar os seus pensamentos, algumas ideias. Então é o seguinte,
surgiu de uma coisa muito simples. Eu preciso rezar todo dia, 1 hora por dia. Foi algo que eu já estou com 32 anos que faço. Todo dia eu passo 1 hora em silêncio. E, engraçado, é que dá sono às vezes. Então, para não ter sono, eu escrevo. Tá certo? Quem nunca esteve lá de joelho e acabou pegando no sono? Pegando no sono, porque rezar relaxa. Então, Sim. aí o corpo diz o que está sentindo, né? Então eu pego e escrevo. De tal maneira, sabe, Lohane, que se tornou a minha Bíblia. A Bíblia é a experiência de Deus com o seu povo com Deus. E aí as pessoas foram escrevendo as suas experiências. E se transformou nesse livro. Então eu também estou escrevendo a minha Bíblia. Está aqui. E esses textos interessantes, assim, algumas pessoas se assustam com eles, porque eu coloco o que vem no coração. Para a gente poder fazer uma oração boa, a oração precisa estar dentro da realidade. Por exemplo, o que eu sinto, o que eu estou percebendo de manhã cedo, com o meu humor, eu tomo consciência e escrevo. Hoje eu estou alegre, estou triste, estou esperançoso, estou angustiado e escrevo. As pessoas se assustam com essa transparência. Aí depois, o que você está passando? Não, já passou. Era o momento. Era o momento. Então, depois que eu escrevo, já vivi. Então é o seguinte, daí então eu não tenho medo de ser mal interpretado, tá certo? Eu percebo o seguinte, que alguém tem que... Há muitos anos eu li uma frase de Tolstói que dizia assim: queres ser universal? Começa pintando a tua aldeia. Não é? Então é o seguinte, quer ser universal? Fala do teu coração, da tua alma. De tal maneira que pessoas de diversos lugares, diversas idades, percebem, isso aqui parece comigo. Então é o meu contributo para as pessoas. Se alguém lê, ótimo. Se alguém não lê, já serviu o que é para mim. O senhor tem esses feedbacks, assim, das pessoas, dos fiéis, com relação aos livros, de certa forma, com os outros 3, e esse já está chegando, né, nas mãos, mas como que é assim, o feedback das pessoas, dos fiéis, em relação às obras? Então, veja só o seguinte, por exemplo, este livro aqui é fruto de 10 anos para cá. 10 anos para cá. Foi a minha irmã, doutora Adriana Setúbal, que disse: ô meu irmão, pega esses teus poemas e coloca num livro. São tão bons, mas às vezes meus poemas são longos, são extensos, então diminui um pouco. Adapta, né? Então eu tive que adaptar, mas terminou ficando ainda muito grande, porque passou um espaço de uma página para outra. Né? Então é o seguinte, foi isso. E depois eu posto no Instagram, todo dia, Padre Toim com M. Posto. Eu também gosto de fotografia, então eu coloco isso eu que faço, a produção é toda minha, né? Aí depois é o seguinte, eu tenho uns grupos de WhatsApp da paróquia, ou de amigos, eu mando, e as pessoas devolvem. Isso aqui foi a minha cara, me senti... Foi pra mim. Foi pra mim. Ave Maria, o Senhor estava lendo, entrou no meu pensamento, né, na minha alma. Então são esse feedback, não é assim? Também é o seguinte, eu tenho esses livros lá na... Interessante, assim. Quando eu tenho... O primeiro livro foi Êxtase, e só são 40 poemas, pequenininho, foi em 94. O segundo livro é Recolhendo Cacos, foi em 2011, quando eu completei 25 anos de padre, que é fruto ainda da minha juventude, né? E é engraçado que quando vai uma pessoa se conversar comigo, e dependendo da idade, eu coloco um livro. Então, quando é mais jovem, eu Recolhendo Cacos, a pessoa diz... Aí eu abro aí, a pessoa lê, né? E aí, isso aqui sou eu, não é? Quando a pessoa já está no outro estágio da vida, eu tenho um outro, O Segredo do Rei. Sim. E então, esse é o feedback, não é assim? Eu não tenho pretensão assim, só com as pessoas, né? Sim. Eu já
o que eu queria fazer da vida, eu já consegui, eu sou padre, tá certo? Assim. Esse livro, Meus Tempos em Teu Tempo, né? Ele tem um título assim que de cara já chama muito a minha atenção e acredito que é de muitas pessoas também que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. São uma série, né, de passagens bíblicas e orações que o Senhor fez um elencado aí desses 10 anos. Mas o que de fato é os meus tempos em teu tempo? O que ele quer trazer, o que ele quer passar? Então é o seguinte, em grego existe 2 tipos de tempo. Cronos, Cronos, e o Cronos é uma cobra que come o próprio rabo, certo? Vai devorando. Ou tem lá um que vai devorando seus próprios filhos, um Deus que vai devorando seus próprios filhos, né? De relógio. Mas também tem outro tempo que chama-se Kairos. Kairos, e a imagem do Kairos é uma pessoa careca que tem um tupete. Só que o tupete é para frente. Quando ele chega, já passou. Sabe? Então, quem quer pegar o tempo, meus tempos é o Cronos. Sim. O teu tempo é o Kairos de Deus, que é a eternidade, sim, é o presente. Então, quem quer agarrar o presente tem que se antecipar. Porque assim faz quem ama se antecipa, sabe? Assim, não sei se você tem um amor, então se ele se atrasa, desconfie, certo? Então se desliga o celular mais ainda, porque quem ama se antecipa para o encontro, tá certo? Então é o seguinte, meus tempos, do dia a dia, de cada dia, né? Ele entra no grande tempo de Deus, do presente de Deus. Então, diante, na oração, no face a face, é a eternidade. Então, assim, eu, por exemplo, assim, eu escuto muita gente, e quem vem falar comigo sabe que eu não vou pegar em celular. Eu nem ando com relógio. Eu não trabalho com produção. Então é o seguinte, quem vem conversar comigo, fica até o tempo que precisa. Sim. E eu só gosto de conversar com a pessoa num lugar reservado para eu dar toda a atenção, olhos nos olhos, o face a face. Então assim, meus tempos no teu tempo é o face a face com Deus. A minha alma com Deus. Então essa é a proposta. Então esse livro aqui, então é o seguinte, para escrever cada desses textos aqui, eu passei 1 hora. Embora aqui o livro diz aqui até quantos minutos, quantos segundos cada dia, por exemplo, 3 de abril, 109 segundos, tempo de leitura. Mas 109 segundos, a leitura é muito rápida. Não vai nem 2 minutos. Não vai 10 minutos, então é o seguinte, contraproducente ler isso, porque eu passei 1 hora. Para escrever. Para escrever. Cada palavra tem um significado. Então é o seguinte, é complicado se você pega e faz leitura cursiva. Isso aqui é para dentro. Isso é como chuva fina, que vai mergulhando. O ideal é que quem for ler isso aqui, reserve meia hora, cada dia, meditar, para viver o dia. Esse, meus tempos no teu tempo, tem sempre um texto bíblico, e depois tem a minha reflexão. Ó, aqui, 9 de março, a quem pertence? Você perguntou, não é? Sim. É um papo aberto? Sim, né? sim. Então, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Mateus 18. A mitologia grega diz que Deus Cronos devora, inclusive, nossa memória, em especial aquelas seguras, inabaláveis rochas. O que concebo, o que acredito como certo, o que me firmo, talvez um dia, por rebeldia do espírito, no seu tempo, o que era imprescindível é de improviso explodido. Então o que fica? O que resiste à corrosão do tempo? O que vem do Deus Kairos, a ocasião, a oportunidade, o maravilhoso e mágico. Momento em que me coloquei no lugar de quem estava prestes a condenar,
que desatei o nó e lhe deixei andar. Crimes prescrevem, os que erram se consertam, ainda prestam. As pancadas e cortes que recebi um dia, o meu corpo absorveu. Só marcas que não mais doem permanecem cicatrizes. Mágoas resistem como rochas sólidas, decretos irretocáveis, prisões de segurança máxima, fardos pesados que me impedem de andar, nadar na fluidez da vida. Perdoar não se conta quantas vezes, sejam 7 ou 70 vezes 7. Perdoar sempre diz da qualidade do amor que sou. E quem ama não tem caráter, nem ego, não tem desejos próprios. Então, é o tempo, mas é importante o kairos, o momento oportuno. Que ela encaixa direitinho. Essa obra, padre, que o senhor lançará sexta-feira, né? Sexta-feira, é também comemoração a 60 anos que o senhor dedica a sua vida à obra a serviço da igreja. Qual o seu sentimento diante de toda essa trajetória de vida dentro, né, das paróquias, que são vários lugares que o senhor passa, não é só em um? Qual é o seu sentimento? Deixa eu dizer, sim. Eu fui ordenado muito novo. Eu entrei no seminário muito novo. Eu queria ser médico. Mas depois do contato com o padre, né, lá na primavera, eu me descobri querendo ser como ele. E aí, então, na oração, no dia a dia, eu me percebi como querendo ser amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Mas eu sou cheio de contradições. É tanto que o meu irmão, o segundo, disse que eu sou um absurdo que deu certo. E como deu certo? Então é o seguinte, quando mais novo, porque eu sou normal, eu quis tanto ter filhos. Quis tanto me casar, quase que me caso. Não é? Mas por que eu não me casei? Porque toda vez que pensava em casar, doía o peito. Porque o meu caminho é outro. Sim. Então, depois desses 60 anos, então assim, eu me sinto assim, eu tenho tudo aquilo que foi sonhado para mim. Eu queria, quando adolescente, queria construir um grande hospital para cuidar das pessoas. Hoje eu trabalho na Igreja da Vermelha, que é enorme, é um grande hospital. Sim. Só vai gente quebrado lá e sai reconstruído. Depois os filhos, olha, eu digo a você, os meus irmãos têm, no máximo, 3 filhos, certo? Sim. Eu tenho uma infinidade de pessoas que me chamam de pai. É assim, então, mais do que eu precisava, Deus me deu. Então, ouro e prata eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho nada para deixar para os sobrinhos. Não tenho. Então é o seguinte, eu livre. Às vezes dá vontade assim, de ter as coisas, mas depois não é para mim. Porque se fosse para mim eu teria, né? Sim. Não é? Então, se eu estou aqui nessa... Então, um homem que... meus irmãos já estão todos se aposentando. Eu já tenho vontade também de me aposentar, mas aí nas orações Jesus disse, tu nem começaste, ele já está pensando em desistir, em terminar. Então, estou aqui. Todo dia eu me recrio. Então, assim, quando as pessoas perguntam, como é que você está? Por exemplo, se você me pergunta, como é que você está? Como é que você está, padre? Conversando contigo. Tá certo? Eu aprendi a viver no presente, estou aqui. No tempo. No tempo, agora. Porque eu entendo que você é importante. Então eu não posso estar com você e pensar em outra coisa. Tá certo? Então é o seguinte, às vezes assim, vamos fazer tem um casamento, a noiva ele, padre, aí o roteiro do casamento, dê uma olhada, padre, quando é que nós vamos? Espere, que dia é o seu casamento? Eu vou pensar no seu casamento no dia. No dia. Porque cada dia tem o seu dia, né? Sim. Então eu estou aí, né? Assim, mas, por exemplo, assim, como eu tenho essa coisa assim desse improviso, do viver o momento, por exemplo, na paróquia tem todo um grupo que toma de conta das finanças da paróquia. Sim.
Eu não tenho a chave da igreja, quem tem a chave é o sacristão. Se o sacristão não for, eu não celebro missa. Tá certo? Assim. Nem agenda mais eu tenho, quem tem agenda é a secretária. Porque é assim, cada um pega o seu. O meu tempo hoje é só para estar com as pessoas. É isso. Então, como é que você está? Eu estou aqui. Eu acho que isso, de acordo com o que o senhor falou sobre essa questão de o que deixar para as pessoas, eu acho que o principal legado, eu tenho isso para mim, para minha vida, acho que o principal legado não é aquilo que você deixa é aquilo que você deixa nelas, nas pessoas. Então eu acho que o senhor tem deixado muito legado por onde passou e continua, né? Assim, o DNA espiritual, né? Meu DNA espiritual. Se você olha esse livro, eu dediquei a uma pessoa, sabe? A dedicação é o seguinte: ao mestre amigo padre Xavier Nicolet, jesuíta, amigo do mestre, que tem me ensinado a colocar os meus tempos no tempo de Deus. Já se vão 3 décadas que este pedagogo vem me ajudando a permanecer longos tempos no face a face com o amigo Jesus. Aí dedico também a todas as pessoas que gastaram e gastam o seu tempo para me escutarem, aconselharem, socorrerem com gestos, palavras e orações, que intercedem para que minha vida seja reflexo do mistério que contemplo no dia a dia. Então eu dedico a este homem e dedico a multidão de pessoas porque eu não estou pronto, sabe, Lohane? As pessoas que me conhecem me puxam a orelha. Sim. Eu sou um aprendiz, né? Tá certo assim? Isso. O senhor falou sobre viver o tempo, em cada tempo, viver o presente, viver o momento agora. Mas eu vou lhe perguntar se a gente pode esperar mais obras no futuro, se essa aqui é um marco que o senhor vai encerrar agora, ou se a gente pode esperar mais obras, mais livros. Então, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu escrevi o livro o Mistério do Rei, eu disse: acabou. Tá certo assim? Porque eu sou da opinião que a gente não pode inundar o mundo com coisa com banalidade, sabe? Um livro é uma coisa muito séria, certo? Sim. Assim, não é? Então, eu tinha, porque ali foi o meu. Mas o que acontece? Lohane, eu tenho aqui porque antigamente eu escrevia num caderno. Mas é complicado, porque a minha letra é tão difícil que nem eu mesmo entendo. Então, por exemplo, nesse meu celular eu tenho 4.928 notas. Das coisas que o senhor vai escrevendo. E então o que acontece? Em 10 anos eu tive, porque cada dia, então eu pegava um dia, o dia primeiro, então eu tinha 10 poemas, eu escolhi um. Tá certo? Escolhi um. Nesses 10 anos, teve um tempo que eu praticamente não escolhi nada para esse texto. Sim. Foi o período da pandemia, porque os textos eram muito pesados. Daria, por exemplo, escrever, que eu tenho acho que uns 600 poemas desse período da pandemia. Aqui só são 366, né? Sim. Então o material tem, mas eu não tenho essa pretensão não, sabe? Se aparecer... Vai ser no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Padre, o lançamento, como eu falei, é na sexta-feira, né, às 7h30, na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, não é isso? O senhor tem alguma mensagem, alguma palavra para deixar para quem está nos acompanhando? Eu já estava lendo aqui a do dia, já estava dando uma olhada. Leia aí, por favor. Leia. Vamos lá. Vamos ver. Carne da tua carne. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. Eu sou ossos dos teus ossos, carne da tua carne, desde o dia em que te tornastes da nossa raça. Vivo, vibro, de nada mais preciso.
a não ser te amar, amar, amar. Passou-se o tempo em que eu olhava para onde eu sou falha. Hoje eu tenho a certeza, o teu olhar de amor por mim se enamorou. Com a tua encarnação, assumiste a minha fragilidade. Tu, imagem do Deus invisível, em ti não há engano. Visitas a minha vida. Vais aos meus grotões, alargas a minha vista, aproveitas até mesmo as minhas contradições. Mostra-me que não sou diferente dos outros mortais. Tenho cheiro de gente, que sou o teu presente para um mundo tão desfigurado, que sou um sinal a apontar. Com o meu olhar, com o meu carinho, com o meu mistério. Desvenda-se o mistério do Pai. Ele é o Deus da misericórdia, da ética e da justiça. É público, é para todos, não só para poucos. E que a cobiça não vence para sempre. Este é o meu ofício. Através dele me santifico. Demonstro que sou tua serva, dos teus olhos encanto. Então, outra coisa interessante assim desse é que para a poesia não existe gênero masculino ou feminino, é a alma humana. Sim. Então, muitas pessoas às vezes se assustavam, como é que você escreve no feminino? Eu escrevo. Tá certo? Escrevo. E às vezes eu percebo, quando eu estou rezando, chega a mim, caixa de ressonância, alguém que está precisando. Às vezes eu percebo que é um homem ou uma mulher, então eu escrevo no feminino, no masculino. Tá certo? Assim. E aí, sai. Então, qual é a mensagem para o pessoal? Você já recebeu a graça. Sabe, Lohane? Às vezes a pessoa, padre, estou precisando de uma graça. Mas você já recebeu a graça. O problema é que você quer a graça do seu jeito. E Deus quer dar do seu jeito. Do jeito dele. Então, entender isso já é a graça. Sim. Entender que Deus cuida, né? Cuida. E cuida não só quando os meus desejos são realizados, sabe assim? Porque senão os moribundos, os falidos, os derrotados seriam desgraçados. E muitas vezes o tombo, a queda, faz eu perceber o mundo a partir dos que erram, dos que tropeçam, não é? E faz com que eu me irmane com os outros. Então é o seguinte, nesse Natal, dê de presente a uma pessoa, leve esse livro. Vai ser muito bom. Sim. Porque, e depois quando você der o livro, veja o dia do seu aniversário. O meu já está marcado. Tá certo? Então assim, e é interessante, por que eu escolhi esse texto? Eu acredito que Deus tem um propósito. Quando eu escrevi, não escrevi somente para mim, já que é algo que se tornou público, né? Então você vai receber no seu tempo, a presença do tempo de Deus. Acho que é isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Padre, a gente chegou ao final do nosso programa. Passou super rápido. Se deixasse, a gente passava o dia aqui conversando, tudo no seu tempo. E aí eu queria lhe agradecer imensamente, em nome do Portal Teresina Diário, por essa presença ilustre aqui no nosso podcast, no Papo Aberto, para falar dessa maravilha aqui, que é a obra, o livro Meus Tempos em Teu Tempo. Tá certo. E lembrar que para cada primeiro texto de cada mês, você coloca a sua câmera do celular e você vai escutar a minha voz. Só botar no QR Code que tem aqui no livro. No livro. Show. E você vai escutar, tá certo? Para o primeiro dia do mês, né? Sim, primeiro dia de cada mês, né? E depois também, esse livro tem uma ilustração de um jovem promissor, o Samuel. Uhum. Sabe assim, eu fiquei encantado com Ainda vou conhecer o Samuel. O Samuel Coelho. Não é assim? Tá aqui. Pronto. Obrigado a vocês todos. Estou aqui. À disposição, não é isso, padre?
Então, a gente chegou ao final do nosso programa. Como eu sempre falo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas nossas redes sociais e também no site teresinadiario.com. Você fica informado de tudo que acontece aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil e no mundo. Então, até o próximo podcast.